Louvado seja Allah. Ó Allah, a Ti digo todo o louvor, pois Tu eres merecedor pelo toda a Tua glória. Aceitamos Allah como nosso Senhor, o Islã como nossa religião, e Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele como nosso profeta e mensageiro. Ó Allah, Te agradecemos e Te louvamos, equivalente a tudo aquilo que enche os céus, a terra e tudo aquilo que Tu conheces que vai além disso. Eres merecedor de toda a glória e todo o louvor. Todos nós somos servos diante de Ti. Ninguém terá nada que não seja concedido por Ti, ninguém conquistará nada que não seja permitido por Ti, e ninguém terá benefício senão com a Tua permissão. Ó Allah, Te agradecemos e Te louvamos por aquilo que Tu eres, um agradecimento e um louvor que não pertence a ninguém senão a Ti. Tua visão alcança a todos e as visões não Te alcançam. Tudo que eu faço em minha vida, peço a Tua orientação. E testemunho que não há divindade senão Allah. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, escolhido entre toda a sua criação e seu querido. Passou a mensagem, cumpriu com sua missão, aconselhou esta nação. E através dele Deus postou o caminho da guia e lutou pela glória de Deus até o fim da sua vida. Em seguida, aconselho a todos que temam Allah. Ó vós que credes, diz Deus no Corão Sagrado, ó vós que credes, temam o vosso Senhor até a sua morte e não morram senão sendo muçulmanos. Queridos irmãos crentes, todos nós buscamos a felicidade e o amor de Allah, e o paraíso, e o bem nesta vida e na outra. E Gabriel, quando foi até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e perguntou a ele pela fé, pelo Islã, e pela fé e pela benfeitoria. E a benfeitoria no Corão Sagrado está mencionado muitas vezes. Entre elas, Deus ama os benfeitores. E também diz ao Deus no Corão Sagrado, iremos aumentar para os benfeitores. E pratiquem o bem, pois Deus ama os benfeitores. Acaso a recompensa da benfeitoria é, senão a benfeitoria? E a benfeitoria é uma lei, uma regra. Tudo aquilo que nós damos nos volta nesta vida e na outra. Se você faz o bem, você receberá o bem. Se você praticar o bem na sua vida, Deus irá dar para você aquilo que é de bom. E você encontrará a sua vida se abrindo na sua frente e a felicidade na sua frente e tudo aquilo que é de bom, porque você foi quem começou pela prática do bem. Deus, no Corão Sagrado, quando lemos no Corão Sagrado, ele diz: e para que pratiquem o bem, para recompensar com bem por aqueles que praticaram o bem e aqueles que praticaram o mal. E diz também: e aqueles que praticam o bem, eles terão algo ainda melhor. Acaso nós, hoje, buscamos a benfeitoria na nossa vida? Praticar o bem com Allah, praticar o bem com o vizinho, praticar o bem com nós mesmos, praticar o bem com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com a esposa ser benfeitora com o esposo também. Acaso buscamos as boas relações entre nós? Ou sempre estamos buscando problemas e negatividades, aquilo que separa as pessoas umas das outras? A benfeitoria faz com que isso volte para você nessa vida. E eu vou mencionar aqui a história que eu escutei de um dos mashaykh. Diz que havia um homem que a sua
a mãe entrou na UTI. E nós sabemos que se uma pessoa entra na UTI, com certeza a situação é perigosa. Então, ele visitava ela em alguns horários específicos. Os horários específicos de visita do hospital. E certa vez este homem disse que fui de casa no meu carro para um hospital. Parei no posto de gasolina e disse: parei. Por quê? Para abastecer o carro com gasolina. E depois continuo o caminho para o hospital. Então eu vi um gato. E era verão. E estava muito quente. Então vi um gato andando e 3 garotos atrás dela e ela buscando. Como se ela estivesse buscando alguma coisa. Água ou seja o que for. Então vi algumas gotas caindo do ar-condicionado. Algumas gotas caindo do ar-condicionado. Então foi até lá e colocou a sua boca e começou a lamber daquela água. E começou a dar para os seus filhotes. Então, quando ele viu que ela estava com muita sede, precisava de água, e começou, eu comprei uma garrafa de água, cortei essa garrafa de água e dei água para ela e para os seus filhotes. E os seus filhotes tomaram dessa água, de tanta sede que eles tinham. Peguei o meu carro e fui. Continuei o caminho para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu cheguei na hora da visita. Então fui até a UTI. Logo que eu entrei, não vi a minha mãe. Então fiquei surpreso. Veio um sussurro para mim. Será que ela faleceu e já levaram ela? Então eu perguntei, onde está minha mãe? Disseram, a gente tirou ela para outro quarto, porque ela melhorou. Ela melhorou a sua situação. Então fui até aquele quarto onde ela estava e vi a minha mãe como eu costumava ver ela em casa, sentada, saudável, como eu tinha costume de vê-la sempre. Então disse para ela, Assalamu alaikum. Ela disse, wa alaikum salam, meu filho. Que Deus te abençoe. Que Deus te recompense. Que Deus te dê sucesso. Então ela disse, por quê? Ela disse, porque por aquilo que você fez com aquele gato e os seus filhotes. Então, disse, como ela sabe que eu ajudei um gatinho com um filhote? Ela disse, eu estava adormecida e juro por Deus que eu vi você no meu sonho. É como se eu estivesse com você do seu lado e você dando a gata para aquele gato e seus filhotes. Então, por causa dessa sua boa ação, essa sua benfeitoria para com este gato, Deus me melhorou e me deu a cura. Então, acaso a prática da benevolência traz senão uma recompensa, que é a benevolência de Deus? Logo, os benfeitores são muitos. E Deus sempre recompensa os benfeitores. Quando você pratica o bem, faça para Deus. E Deus irá te recompensar. Nós, na sexta-feira passada, falamos sobre a benevolência, a benfeitoria para a esposa. Ou a esposa fazer para o esposo também. E hoje vamos falar como praticar o bem, o esposo fazer o bem para os familiares da sua esposa. Primeiramente, praticar o bem, o esposo praticar o bem para os familiares da esposa, isso é uma obrigação. É uma obrigação. Isso não é um bom caráter, isso não é uma benfeitoria, isso é uma obrigação dele. Porque esta jovem que te confiaram a vida dela, te casaram com ela, você pediu a mão dela para a família dela. Esta jovem que te deram a mão dela, depois de educá-la, depois de criá-la, de ensiná-la, de cansarem por ela durante anos, eles deixaram de dormir para que ela ficasse bem, trabalharam para que ela estivesse bem. Essa jovem
que ensinaram, educaram, bem criaram, para assim te entregarem. Disseram, seja bem-vindo, nós vamos confiar a nossa filha a ti, ela é uma responsabilidade sua, para que você a trate bem, a respeite. Agora, depois de tudo isso, você vem e tratá-los mal, você faltar de respeito com ele, isso é uma falta de educação, isso é não reconhecer um favor, e Deus ordenou a nós sermos agradecidos. Por que sermos agradecidos? Porque agradecer é uma maneira de você devolver um bem que fizeram a ti. Tratar mal os familiares da esposa é responder uma boa ação com uma má ação. Então é importante que o esposo ele trate bem, respeite os parentes da esposa. Os familiares vão te querer porque você é boa pessoa, porque você é uma pessoa que pratica o bem. Certa vez um líder que se casou com uma mulher de uma família pobre. Porém, ele casou com ela pela sua beleza e pela sua religiosidade. Este governador se casou com essa jovem, achou ela bonita, achou ela religiosa, só que ela é de família pobre. Então ele foi lá, pediu a mão dela, e sempre que passava por as pessoas e viu o pai dela, ele parava a sua caravana, descia do carro, cumprimentava o seu sogro e beijava a cabeça dele. Beijava a cabeça dele. Então as pessoas disseram, ô governador, por que você faz isso? Você é um governador. Esse é um homem normal, pobre. Qual era a resposta dele? Ele dizia, fiz isso para que o meu sogro seja respeitado pelos meus filhos. Eu quero que o meu sogro seja respeitado pelos meus filhos. Isso é um tipo de educação. Eu não estou respeitando meu avô, meu sogro, meu tio. É uma das maneiras de você educar o seu filho. Então, eles terão assim um respeito maior pela sua mãe, um respeito maior pelo meu sogro, pelo seu avô. E isso é um sinal de amor. Isso é um sinal de amor. Como o amor hoje, as pessoas descrevem o amor como palavra. Não é apenas palavras. A esposa, ela pode dizer eu te amo. E o esposo pode dizer também que ele ama ela. Porém, por que um não respeita a família do outro? Onde está o respeito? O amor verdadeiro, ele requer um sacrifício. É você oferecer aquilo que você tem de melhor. É você controlar aquilo que você tem de pior. E esse é um assunto da vida matrimonial. A vida matrimonial. Na vida matrimonial, não é papel dos familiares da esposa, dos familiares do esposo se meterem em todos os assuntos que haja entre eles, todos os assuntos da casa deles. E isso estraga o casamento, pode levar ao divórcio, que a família se intrometa na vida do casal. Não, façam assim, não, resolvam assim, não vai morar ali, não vai fazer isso. Vocês se casaram, vocês deram a sua filha para este jovem, ponto. Eles agora devem desenvolver. Eles irão construir a sua vida, a sua família, a sua casa. E os sábios dizem que você se intrometer com uma boa palavra, com um bom propósito, é louvável. Tanto que louvado seja a forma no sagrado, quando há problemas, disse, levem um juiz da família dele e um juiz da família dela, se acaso eles querem se reconciliar. Enviem. Coloque entre eles ali um juiz. Cada um com respeito. Se eles querem realmente se reconciliar, Deus dará o sucesso para eles.
a esposa também não deve obedecer os seus familiares em tudo, principalmente com assuntos relacionados à vida matrimonial. A vida matrimonial, ela é construída apenas entre o casal. Obedecer, por exemplo, o esposo é uma obrigação. Tanto que Deus ordenou a mulher a obedecer o seu esposo. O profeta Muhammad ordenou a esposa. No hadith ele diz: se eu ordenasse alguém se prostrar para outro que não seja Deus, ordenaria que a mulher se prostrasse perante seu esposo. E juro por aquele que a alma de Muhammad está em suas mãos, aquela mulher a mulher não cumprirá com a sua tarefa com Deus até que ela cumpra com sua tarefa com seu esposo. E isso é uma pergunta que eu faço. É uma pergunta possível. Nós temos que tratar os nossos assuntos. A mulher fala: eu rezo para Allah, eu pratico bem, eu jejuo, mas ela trata mal o seu esposo. Ela não convive bem com ele. Isso não é devido. Certa vez, uma mulher foi até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e pediu a ele uma necessidade. Então, quando ela terminou de expor a sua situação, o profeta Muhammad, que a paz de Deus com ele, perguntou a ela: você é casada? Ela disse sim. Disse: como você é com seu esposo? Como que você trata ele? Se relaciona com ele? Ela disse: eu sempre o obedeço e faço aquilo que ele quer, exceto quando realmente é algo que está além da minha capacidade. Então o profeta Muhammad disse: olhe onde você está para ele. Então ela disse: ele é o seu paraíso e o seu inferno. Ele é o seu paraíso e o seu inferno. Como? Como o esposo pode ser o esposo e o paraíso e o inferno? Ele pode ser o motivo da sua entrada no paraíso, se estiver satisfeito contigo, e ele pode ser a sua entrada no inferno, se ele não estiver satisfeito com você. Imagine, se eu tratar bem a um animal pode te levar para o paraíso, o que dizer daquela pessoa que comparte com você a sua vida? Então, ele diz: ele pode ser o motivo da sua entrada no paraíso, portanto, trate-o bem. Por isso, queridos irmãos, queridos pais, nós devemos entender qual que é a benfeitoria. Hoje em dia, nós escutamos falar: a benfeitoria é você adorar Allah como se não estivesse vendo. Se você não está vendo, Ele está te vendo. Deus ama os benfeitores. Porém, onde está a benfeitoria na nossa vida, na prática, nas nossas relações? A benfeitoria, ela está presente em tudo aquilo na nossa vida e traz soluções para muitos problemas, traz a felicidade, a tranquilidade, a paz nas casas. Você tratar bem um estranho. E por isso, o bem para o crente sempre vem, porque ele sempre planta o bem. Devemos ser daquelas pessoas que praticam o bem, que fazem a benfeitoria. Como diz lá no Cruz Sagrado: iremos aumentar a recompensa para aqueles que praticam o bem, para recompensar aqueles que praticam o bem com aquilo que é de melhor. Que Deus abençoe a todos nós em nosso sustento, nos dê sucesso, nos guie, nos dê felicidade, nos dê a bênção na nossa casa, a bênção na vida dos nossos filhos. E mesmo com a esposa quando pratica o bem, ou o esposo quando pratica o bem, todos nós vamos trabalhar para todos sermos os benfeitores e construir uma sociedade que é abençoada por Deus. Que Deus nos faça dos benfeitores. Essas minhas palavras, peçam perdão a Deus, pois Ele é o perdoador.